o Senhor Jesus nos chamou para entrar em guerra. E as nossas guerras, ela nunca foi e nunca será carnal. As nossas guerras nunca foi e nunca será física. Porque quando nós dobramos diante do altar do Senhor, falamos com Ele, os céus vêm com uma resposta. Como que é isso, pastor? Uma certa vez Daniel, ele estava meio que angustiado por tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. Porém, ele sozinho como homem, não tinha muito o que fazer ali na terra, naquele momento. Porém, ele vai até um lugar particular e começa a falar com o seu Senhor. E falando com o seu Senhor, ele começa a expressar ao Senhor, olhar para a cidade de Jerusalém, explicar a situação e falar com o Pai. Porque ele não estava aceitando a situação que estava acontecendo. Como que ele não podia convencer o ser humano, irmãos, mudar de ideia. Ele chamou aquele que tem um poder para convencer o ser humano. Ele fala com Deus, ele fala com Adonai, ele fala com aquele que é chamado Jeová Jireh, ele fala com aquele que é chamado El Shaddai, ele chama aquele que Moisés falou com ele face a face. A Bíblia diz que quando Daniel, no primeiro dia, que ele dobra o seu joelho para falar com ele concernente a Jerusalém, a Bíblia diz que ele logo ouviu o clamor que Daniel fez naquele momento. E quando ele ouviu o clamor que ele fez naquele momento, quando Deus ouviu, ele tem na terra, nos céus, existem hierarquias de anjos. Ele convida um anjo e diz: ó, tem um servo, tem um filho que está orando em busca de uma resposta lá. E você será aquele que vai ser enviado para levar a resposta para aquele que está. Porque o propósito da oração dele não é para si. O propósito da oração dele é para a cidade. Oh glória! A Bíblia diz, querido, que quando Deus envia esse anjo do Senhor, ele pega e vem. Porém nas alturas, que é os principados, as potestades dos ares, impede esse anjo chegar. O anjo da resposta foi impedido chegar naquele momento que Daniel muito precisava. A necessidade ou a precisão de Daniel naquele momento era tão grande que Deus respondesse. Porém, naquele primeiro dia, Ricardo, o anjo não conseguiu chegar, porque as potestades, os demônios, os principados estavam aí barrando a vinda dele. Falar que ele não lutou, ele lutou, mas ele não venceu esses principados. Porém, ele volta ao Senhor, ele fala com o Senhor, ele mostra para o Senhor as dificuldades que ele estava encontrando para passar por esse poder das alturas, para ele se infiltrar, para trazer a resposta para Daniel. Porém, Deus, vendo aquilo, viu que aquele anjo não conseguia mesmo. Ele chama aquele que era guerreiro, que era um querubim. E quem foi esse? Miguel. Deus chama Miguel e diz: Miguel, essa missão é sua. Essa missão agora é com você. Ele não conseguiu, a gente até tentamos enviá-lo, mas ele não conseguiu romper aquilo que está como bloqueio aí nos céus. Mas vai ser você, Miguel, que vai levar a resposta até Daniel. Aquele anjo, ele se apresenta, aquele querubim se apresenta diante do Senhor e vai. E quando ele desce, irmãos, a gente não conseguimos olhar, mas a gente podemos imaginar aquilo que pode ter acontecido nesse mundo espiritual. A gente podemos imaginar a guerra que ele encontrou no mundo espiritual. Eu não sei você, mas eu imagino que ele desce, pastor Aparecido, com as espadas, ele desce com lanças, ele desce com escudo, aleluia. Ele foi enviado a uma missão, ele foi enviado para um propósito. Porém, ele desce com a sua espada, com a sua lança, com o seu escudo, não sei. Mas todos os demônios que vinham, irmãos, das potestades, dos principados, das alturas, quando vinha pensando que ia impedir ele, irmãos,
parecia, na minha mentalidade, na minha imaginação, parecia brinquedos na frente de Miguel. Aleluia. Porque quando chegava até Miguel, Miguel tirava. Então o caminho foi aberto. Eu imagino Miguel descendo, dizendo: eu tenho uma missão, eu tenho que entregar uma resposta a um adorador que está orando. Eu preciso entregar uma resposta a alguém que está clamando. Porém, Daniel não sabia isso que estava acontecendo no mundo espiritual. Quando Daniel se posiciona, ele continua ali. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, ele está posicionado, ele está na terra, não está sabendo o que está acontecendo no mundo espiritual, as guerras que estavam acontecendo, mas ele estava no mesmo lugar, com o mesmo propósito, de interceder por aquilo, por aquela cidade, esperando uma resposta do Senhor. Enquanto ele esperava, o anjo, o querubim Miguel, guerreava nas alturas. Eu vou repetir de novo. Enquanto ele esperava no lugar de posicionamento, Miguel guerreava nas alturas. Aleluia. Para você entender melhor, enquanto você se posiciona no Senhor, existe anjos dos céus que está guerreando ao seu favor. Você acredita nisso? Enquanto Daniel está orando, enquanto Daniel está clamando, enquanto Daniel está intercedendo, aleluia, Miguel está rompendo as alturas, Miguel está rompendo os principados, Miguel está rompendo as potestades. Oh glória! Passa-se 5 dias, passa-se 10 dias, passa-se 15 dias, passa-se 20 dias, Daniel continua o mesmo, continua acreditando, continua clamando, continua posicionado. Eu acredito, não diz a Bíblia, mas eu acredito, pastor Aparecido, que Daniel estava dizendo: enquanto eu não obter a resposta dos céus, eu não levanto aqui do chão, aleluia, enquanto eu não obter resposta dos céus, eu não me levanto dessa posição, porque a posição que eu estou, glória a Deus, move o coração de Deus, e se move o coração de Deus, a resposta será certa. Bendito seja o Senhor. E no 21º dia daquele clamor, Miguel chega com a resposta daquilo que Daniel pediu ao Senhor. O que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor Cícero? Eu quero dizer para você: não importa o dia, não importa a hora, não importa a semana, não importa o tempo, o que é importante agora é você permanecer posicionado no Senhor, porque se você estiver posicionado, os céus vai se abrir, porque Ele quer, não, porque Deus vai fazer romper, Deus vai trazer a resposta, Deus vai trazer para a tua vida. Você acredita nisso? Diga amém. Glória, glória. Então se posicione. O teu posicionamento à ação de Deus, o teu posicionamento à movimentação de Deus. Quem está me ouvindo nessa noite, diga amém. Glória a Deus.